meus queridos, estamos aqui de volta para continuar nossa série sobre batalha espiritual. Como é que tem sido? Você tem escutado, tem acompanhado com a gente esse processo? Quero lhe alertar que é natural, quando a gente denuncia as estratégias do inimigo, a gente sentir uma certa pressão em casa, uma resistência, um desejo de parar você, mas eu quero lhe animar a não parar, não parar. Se ajoelhe, ore. Cada vez que você sentir uma dificuldade na sua casa, porque você tem adquirido conhecimento e discernimento sobre essa batalha, você ore, você se levante, você repreenda. Por quê? Porque o objetivo dele é nos afastar da verdade, sempre. Ele é pai da mentira. A Bíblia diz que Jesus fala que ele é o pai da mentira. Se ele é o pai, ele gera mentira. Então, ele trabalha para nos assustar, para nos afastar da verdade. Mas quando o Espírito Santo passou a entrar no seu coração e fazer parte de você, quando você se revestiu de Cristo, agora você tem poder para resistir a ele e denunciar suas obras e deixá-lo fora da sua vida. Então, a palavra de Deus revela que mesmo ele sendo poderoso, a maior estratégia que ele tem usado com uma certa frequência é a mentira. Olha o que diz João 8,44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Pai é aquele que gera. E a Bíblia está dizendo que ele é mentiroso e pai da mentira. Interessante que quando Jesus está falando isso, ele não está falando para pessoas marginais, ele está falando para religiosos. E é interessante como a religiosidade, o fazer parte de um grupo religioso, não garante que você viva a verdade de Deus. O que garante que você viva a verdade de Deus é você ter aliança com Deus, obedecer seus mandamentos, ouvir sua voz e usar as ferramentas certas nessa batalha. Quando a gente vai para Efésios, capítulo 6, verso 11, a Bíblia diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E Romanos diz assim, 13:14, ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Um dos enganos mais frequentes do diabo é utilizar uma frase do nosso coração que quando você começa a pensar em fazer algo que é contrário à palavra, ele diz assim, você merece, você está tão cansado, você trabalha tanto. Por que não sentar e ver uma coisa que lhe vai relaxar, que lhe vai distrair? Então, ele usa argumentos para o nosso coração, como ele usou com Eva. Eu fico imaginando que Eva, naquele jardim, deve ter passado perto daquela árvore, que ela não podia comer o fruto algumas vezes. Eu fico me imaginando como mulher, quando alguém diz assim, isso aqui você não pode chegar perto. Aquele negócio passa a ter uma importância tão grande. A minha carne diz que eu mereço. Por que não? E com certeza a serpente viu aquela observação, aquela ideia de que eu preciso disso. E muitas vezes a gente cai em ciladas do diabo, quando a gente não trabalha observando a nossa carne e entendendo qual é a vontade e o projeto de Deus. Em Gálatas, capítulo 5, é fácil da gente ver quais são essas pequenas estratégias, essas pequenas mentiras que o diabo vai gerando para que eu me afaste de Deus e seja alvo fácil para ele. Gálatas diz assim, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro como já outrora vos preveni que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. A gente vê uma lista, eu creio que quando a gente escuta a lista das obras da carne, que são estruturas que o diabo usa para abrir espaço e ir tomando território, algumas a gente se identifica, mas muito poucas, porque quando você fala sobre prostituição, feitiçaria, facções, a gente fica pensando, não, isso não faz parte da minha vida, pastor, eu já sou de Jesus, eu já me converti.
Mas se você for bem honesta e bem transparente, você vai observar que tem muita coisa aqui que tem uma proporção variável, ou seja, quando você fala sobre idolatria, por exemplo. A idolatria é algo que a gente diz, nós já somos livres da idolatria. Antes, eu fazia parte de uma certa religião que eu tinha um ídolo, que eu me prostrava. Hoje em dia eu não faço mais isso. Mas isso não significa que a idolatria não esteja sendo utilizada por mim, pela minha carne. Quando eu considero que o meu filho é mais importante do que Deus, quando eu observo que alguma coisa que eu queira ter, um carro, uma riqueza, qualquer coisa nesse sentido, é mais importante, o que é que vai acontecer? Aquilo passa a ser um ídolo na minha vida. Então é tempo de eu rever se eu tenho facilitado nessa guerra e dado vantagem ao meu inimigo, quando a minha carne age como alguém que supostamente se converteu e não tem aquela prática. É hora de passar um pente fino, é hora de filtrar até onde eu tenho sido impura. Como é que são as minhas conversas? Quando eu encontro com uma amiga, uma irmã muito chegada, o que é que eu falo com ela? Eu falo chocarrices, eu converso, às vezes, de uma maneira inadequada sobre sexo, e isso traz o mesmo peso a um pecado, tão pecado quanto qualquer outro, desses que está mencionado aqui. E é grave, porque no versículo 21, a Bíblia diz que aqueles que praticam essas coisas não vão herdar o reino de Deus. Como é que tem sido para você? Como é que tem sido essa lista de obra da carne? É necessário que a gente observe se eu tenho praticado alguma coisa dessa, por mais pequeno ou inocente que seja. Porque a palavra de Deus me mostra que isso é uma cilada que vai me fazer cair e perder as bênçãos que Deus tem preparado para mim, as bênçãos e as vitórias que estão reservadas para a minha vida. Meu clamor, Deus nos dá coragem para encararmos aquilo que nós temos feito e temos minimizado, dizendo que não é um pecado tão grave assim, para que o nosso coração e a nossa vida seja uma vida que anda em vitória na presença de Deus. Que Deus abençoe sua vida, queridos, em nome de Jesus.